Vocês são convidados e convidadas para esse café profético com abraços críticos e fraternos e também a se inscreverem aqui no canal Cartas Proféticas, a darem os likes, a ativarem o sininho para receber sempre novidades, no mínimo 3 vezes por dia, comentarem, porque a participação aqui escrita de vocês sinaliza a vontade, a opinião e o que cada uma sente com relação ao que se passa em nosso país e a dividir, a compartilhar os muitos vídeos com muitos excelentes conteúdos aqui, com as conversas que nós fazemos com os nossos convidados e as nossas convidadas. Caminhando e cantando e seguindo. Eu dividiria o nosso café profético de hoje em 2 partes. Na primeira parte do café é aquela em que se chama de reconhecimento profético, denunciativo da fome no Brasil. Eu li alguns artigos, algumas pesquisas sobre isso e me convenço que a situação é assombrosa. Muito mais gente do que nós talvez conheçamos e imaginamos passam fome neste Natal. E uma das matérias é trabalhada pelo Brasil de Fato, o site Brasil de Fato, que trata muito humanamente dessas questões angustiantes que atingem os pobres brasileiros. Então, ele se refere, nesta matéria, cujo link colocarei aqui embaixo para que vocês tomem conhecimento, inclusive assistam aqui na matéria entrevistas, informações, depoimentos, gravados, vídeos. Anuncia esta matéria que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, caiu fragorosamente no Brasil desde o golpe, a começar pelo desgoverno do vampirão Michel Temer. É bem claro isso na matéria. O golpe veio trazendo a fome, e a fome só aumenta de 2016 para cá. Aumenta aos milhões de irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras com fome. Notem bem, com fome, o que significa não somente vontade de comer, aquele prazerzinho que dá na boca e na garganta de comer alguma coisa, é fome. E a fome é por parte daquelas que não têm comida para uma refeição sequer diária, por muitos dias em cada mês, em cada semana. Essa é a fome, com a queda do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. E a outra coisa que anuncia a fome foi o fato deste desgoverno neoliberal, miliciano, genocida, aí, que leva o nome de presidente Jair Bolsonaro, que na verdade não é um presidente, é um chefe da morte, chefe da fome, com a desativação e extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o Estado brasileiro, graças a essas políticas genocidas desenvolvidas primeiro por Temer e agora por Bolsonaro, com apoio de boa parte do Congresso Nacional, com o silêncio do judiciário brasileiro e da mídia, a extinção desse conselho significa a falta de compromisso do Estado brasileiro
com as necessidades mais básicas e sentidas que redundam na fome de milhões de brasileiros e de brasileiras. Quer dizer, o projeto neoliberal de privilegiar as empresas, nenhum programa empresarial, nenhuma bolsa banco, nenhuma bolsa que represente concentração de renda, de riqueza e de lucros em poucas mãos, nenhuma dessas bolsas foi desativada. Mas a do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que se traduz em fome, em abandono e em morte. Isto sim, acontece. E o risco de milhões de brasileiros e brasileiras nem sequer fazer festas, mas de não comerem no Natal é altíssimo. Já se vê a olhos vistos, já se vê nas ruas as pessoas realmente com fome, pedindo centavos para tomar um café. Essa é a primeira parte do nosso café, uma parte que a mim me dói fazer, falar, comentar. Certamente dói muito em vocês aí do outro lado que não gostaria de tomar um café tão amargo assim, com gosto de fel, por causa da fome de nossos irmãos e nossas irmãs. Mas a segunda parte é a imensa solidariedade de um sem número de entidades dos movimentos sociais que arrecadam milhões de reais, cerca de mais de 10 milhões de reais, para a compra de alimentos vivos, cozinháveis, crus, para serem feitos com os que passam fome, distribuídos às bocas que não têm outra fonte para adquirir alimentação. São centenas de milhares de entidades pequenas, médias e grandes, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que se ocupam de alimentar as pessoas. Com a profunda solidariedade dos que não aceitam a fome imposta por uma casta econômica e social que se basta da miséria de milhões de brasileiros e repartem um pouco que tem, juntando, fazendo uma multiplicação de comida com milhões, inclusive de crianças, de velhos e velhas que passam fome. A campanha se chama Natal Sem Fome, que começou com o nosso querido professor, sociólogo José Herbert de Souza, o famoso Betinho, que nunca aceitou a fome para o nosso povo brasileiro. Por isso sempre se empenhou na construção da cidadania, com prato de comida e garfo e faca no meio, representando, simbolizando alimento, nutrição para o nosso povo. E a nota mais importante desta matéria, do Brasil de Fato, é a questão da consciência de que milhões de reais para a compra de alimentos não são suficientes e que há necessidade de bilhões de reais para a compra de alimentos não somente para o Natal, mas para resolver em profundidade as causas da fome do nosso povo através de programas sociais, de projetos de cidadania, de projetos alcançados pelo Estado com incentivos estatais, que nunca virão um governo como esse que nós temos, que na verdade é um desgoverno que empurra para o precipício e para a morte pela fome dos nossos irmãos, nossas irmãs. Só virá, e aí esta nota é bacana na notícia, de que só virá depois da pandemia, quando o povo fechar as ruas.
O texto é bem claro nesse sentido, com o povo fechando as ruas para exigir a solução da fome, exigir a reconstrução dos projetos estatais, exigir a retomada do Conselho Nacional de Alimento e Nutrição, exigir segurança alimentar, que também significa segurança nacional. Um país com milhões de irmãos e irmãs passando fome é um país que logo, logo terá sua segurança nacional quebrada, porque quem passa fome perde a paciência. Quem passa fome tem pressa. Quem passa fome prefere brigar, lutar, enfrentar as causas da fome e da miséria do que morrer pela fome e pela miséria. Esta é a parte boa do nosso café, de que nós também devemos nos aliar, entrar nesta luta, entrar nesta unidade nacional, entrar nesta grande mesa, servir o grande café da luta que se prepara, que se aquece, incluindo aqueles que nesse momento são empurrados para morrer de fome. Eles serão sujeitos do processo, incluídos na grande mesa do café, da luta pela construção de um mundo sem fome, sem miséria. Caminhando e cantando e seguindo a